onde, pessoal, a gente vai estar falando sobre esse livro incrível aqui, que é o Colmeia, do Camilo José Cela. Lembrando, como sempre, desde o início do vídeo, se você gosta aqui dos meus vídeos aqui no YouTube, se você gosta dos livros que eu falo, das minhas resenhas, de qualquer coisa aqui, por favor, se inscreve, dá o like, ativa o sininho, que ajuda bastante, enfim, bora pro vídeo. Esse foi aqui, eu acho que o primeiro livro que eu terminei em abril. Ele é um pouquinho grande, mais ou menos. Ele tem... Essa edição é um pouquinho... Essa aqui da Bertrand, ela é um pouquinho inflada, porque ela tem praticamente 100 páginas de prefácio, tanto do próprio autor quanto prefácios de editores e de críticos aqui. Também tem notas explicativas. Que, esse aqui não é um livro muito fácil, mas ele também não é tão difícil. Eu diria que ele vai estar pelo menos a parte que é difícil dele, eu gosto de classificar ela mais ou menos no que a gente pode encontrar em Ulisses e no Arco-Íris da Gravidade, que é outro livro que eu li recentemente, inclusive, que é tanto você se localizar no tempo, na narrativa, quanto você reconhecer os personagens, porque este livro aqui, como o próprio título sugere, não vai acompanhar somente um personagem. Muito longe disso, já que as estimativas bem otimistas, assim, mais para baixo, que já se diz até no prefácio, é que se tenham no mínimo 300 personagens aqui neste livro. O que, assim, no Arco-Íris da Gravidade, que tem mais ou menos, vai na mesma linha, talvez seja um pouco mais compreensível e até mais palatável, porque o livro é realmente extenso. Então você tem uma grande separação entre os personagens. Não tão grande assim, mas o tamanho do livro até justifica isso. Agora, esse livro aqui que tem mais ou menos pouco mais de 300 páginas aqui no que é realmente aqui a história, o livro em si, acaba tornando essa leitura talvez um pouco densa, um pouco desgastante em alguns momentos. Você dá muitos e muitos saltos diferentes entre os personagens. Um pouquinho sobre o Cela, ele é um autor bem peculiar. Ele nasceu ali em Madrid e, bem, permaneceu muito tempo em Madrid. E, bem, toda essa literatura é ali baseada na Espanha, no seu país natal, mas ele teve que permanecer bastante tempo fora e se aproveitou e viajou também, se aproveitou de outros países, porque a sua obra era bastante crítica ao regime franquista, por mais que ele tenha trabalhado também ali no Exército Nacional, mas ele acabou sendo ferido, ele acabou, assim, ele ficou inválido para poder servir no Exército, e ele começou a trabalhar nas áreas dos serviços públicos burocráticos do governo. Ele, inclusive, trabalhou como jornalista, e uma parte do jornalismo que ele exercia, jornalismo público, era de censura do regime, o que é bem curioso, porque depois ele vai se tornar um dos escritores mais censurados da Espanha durante o período da ditadura. O que eu, sinceramente, não entendi muito bem. É claro que esse livro é extremamente crítico, dá pra ver. Mas talvez a própria acusação que é feita contra ele do texto ser. Como posso dizer? Se me fugiu a palavra agora, né? Assim, hediondo, explícito. Eu não achei, pelo menos não muito. Talvez seja uma versão censurada. Sendo da Bertrand, essa tradução aqui, talvez seja, não duvido que seja, mas eu não consigo correlacionar muito bem assim. Porque, por mais que seja o regime franquista, achei, ainda assim isso seria puritanismo demais, mas enfim. Acho que a comparação mais apurada que a gente pode fazer com esse livro, pelo menos para nós aqui de Terras Tupiniquins, é o Caminhos Cruzados do Érico Veríssimo, que é muito, muito parecido com esse livro, mas a abordagem do Cela, por mais que os dois livros tenham uma proposta parecida no quesito de denúncia social, a abordagem do Cela vai ser bem diferente, porque o
livro do Érico Veríssimo, é, ele tem os personagens, ele tem essa mesma dinâmica de pessoas que vêm e vão, mas os personagens são frios, só que a narração é extremamente poética, que nem sempre se espera de Érico Veríssimo. Aqui a gente tem praticamente o contrário. Os personagens que são sentimentais e a escrita que é muito boa. Assim, o trabalho do autor é realmente interessante. O fluxo, tanto os fluxos de consciência quanto a narração, mas a narração, o narrador é insensível e praticamente frio aqui. Não sei dizer se seria praticamente o Sela falando aqui, mas, assim, dá até para falar que o narrador podia representar a própria sociedade em si, porque ele fala tudo de uma forma extremamente fria, como eu disse, e sem praticamente se inserir em nenhum momento. Ele só passa tudo como se fosse mais um dia, mais uma sexta-feira qualquer, mais as mesmas pessoas. E também no livro do Érico Veríssimo, as histórias elas não se conectam muito. Esse livro aqui, por mais que tenhamos histórias que de fato não se encontram, a maioria delas vai se entrelaçar de alguma maneira. E bem, por mais que no conteúdo eu não tenha achado nada muito impressionante, pelo menos não no sentido de choque, a forma realmente do livro é sim relativamente complexa. E bem, a complexidade do livro e todos os aspectos dele foram realmente feitos totalmente de propósito pelo Sela, porque como ele dizia ali, a literatura espanhola, pelo menos nos anos 50, né, que quando ele escreve esse livro, ele diz que estava completamente estagnada e condenada também. Ele diz depois da guerra, dizendo que não teria nada, pelo menos, não é que não teria nada, mas que ninguém tinha coragem mais de criar algo novo, ou pelo menos se arriscar em campos, em propostas literárias formais complexas, ou pelo menos diferentes, que tudo ficava muito mais do mesmo. E, assim, eu devo meio que concordar, porque a maioria dos livros na época mesmo eram muito, como eu posso dizer, água com açúcar, que assim, não eram ruins, mas mais do mesmo. José Cell também é bastante influenciado pelo Miguel de Unamuno, tanto pela literatura transgressora nesse sentido dessas propostas diferentes, quanto também pelo existencialismo, que parece bastante. Também temos outros livros do Sela que seguem uma linha existencial bastante parecida. O primeiro livro publicado dele foi A Família Pascal Duarte, que também é outro daqueles romances de denúncia social, brutos, a lá Vidas Secas, do Graciliano Ramos, só que espanhol. E a maioria dos livros dele se desenrolam em monólogos, fluxo de consciência. Até o último livro dele, que foi o que concedeu o Nobel dele, em 1989, se eu bem me lembro, é o Cristo versus Arizona, que é basicamente um livro de 300 páginas, que é basicamente só um monólogo que é constituído por uma única frase, e dizem que é bem parecido com o Meridiano de Sangue. Então eu já tenho interesse. E por esse livro eu pretendo ler mais do Sela já, por aí. E bem, ele acabou indo para publicar esse livro, ele foi para Argentina mesmo, foi para Buenos Aires, porque ao mesmo tempo nós estávamos ali no boom latino. Então, assim, a Argentina virou o polo literário das Américas durante esse período, e a partir da Argentina que ele conseguiu publicar A Colmeia. Antes de começar falando um pouquinho sobre o enredo, já quero parafrasear aqui uma parte do prefácio do livro que eu disse para exemplificar mais ou menos o que é o livro em si. Sela também procura fazer de um reduzido corte de vida um arquétipo da condição humana cabal, pois, encurtando o tempo, pode segui-lo no seu fluir simultâneo e assim realizar a aspiração do autor implícito de A Montanha Mágica, de Thomas Mann, narrar o tempo. Não me parece demasiado fantasista sugerir que por trás desse peripatético e vulgar Martim Marco, que durante 3 dias percorre Madrid, se possa vislumbrar a silhueta de Leopold Bloom,
talvez fundida com a figura de Stephen Dedalus, em seu mítico e ao mesmo tempo inútil périplo por Dublin. Mas também acredito que, com esse ascetismo voluntário em relação à amplitude da história narrada, o que o autor quer é romper com a trama e a intriga perfeitamente urdidas, desenvolvidas e conduzidas do romance novecentista, que exigiam amplitude da história e rapidez no modo de contá-la, e consagravam como os três elementos tradicionais clássicos essenciais do romance o delineamento, nó e o desenlace, alvos da ironia de Sela em Café de Artistas. Nada disso existe mais em A Colmeia, o que nos priva da resposta às duas perguntas que a ação narrada suscita. Quem assassinou Dona Margot? E o que vai ser de Martim Marco? Sobre quem pesa uma grave ameaça no capítulo final. De romances como os de Passos, deduz que o homem moderno não tem dimensão interior e está jungindo ao triplo determinismo da fome, do sexo e da classe social, que uma vez traduzido para o campo das novas técnicas científicas representa a resposta romanesca ao compartimentismo de Skinner e às reflexologia de Pavlov, a psicanálise de Freud e a sociologia de Marx. A isso precisamente se refere o parágrafo da nota à terceira edição, que tomamos como um dos nossos pontos de partida. Os personagens de Sela são privados de ideias, e as de Martim Marco, o único que pensa em A Colmeia, são superficiais e tópicas, quando não absurdas. Todos vivem com efeito, imersos em sua própria significância, como o herói de Kafka, de Prosas ou da Sloss, que não tem caráter nem nome, chama-se Kai, é uma nulidade, um qualquer. A imagem do homem-massa, ou o homem sem qualidades, que dá título a um longo romance austríaco de Robert Musil. Pois bem, como eu disse, a trama desse livro é extremamente fragmentada, por ter muitos personagens e muitos fios narrativos, mas no geral a gente tem sim um protagonista, que é o Martin Marco, que ele não é um personagem totalmente a par de tudo, mas ele é o único personagem do livro todo que ele aparece em todos os capítulos. São sete capítulos. Ele é o único personagem que aparece em todos eles, então dá pra dizer que, tanto por ele aparecer em todos, quanto pela personalidade dele e pela representação feita dele, muita gente acredita até que ele pode ser, de certa forma, um alter ego do Sela dentro da história. Pois bem, ele é aquele tipo de arquétipo que acaba ficando muito comum ali na literatura dos anos 50, anos 60 e também 70 até. Acho até hoje em dia bem popular, mas é o pseudo-intelectual, aquele personagem que está toda hora tentando se autoafirmar, reautoafirmar pelo seu conhecimento, pela sua erudição. Ele é um escritor freelancer que está tentando publicar um livro e, por não querer ir para a cama, querer dormir, ele ali deambula por Madrid por sei lá quanto tempo. Mais ou menos é estimado que a duração, pelo menos o tempo do livro, se passa em 3 dias, mais ou menos. E o último capítulo, que é meio que o final, que ele arremata um pouco só algumas histórias mais relevantes do livro, mas boa parte das histórias são, de certa forma, inconclusivas ou abertas. Então, já dá mais um grau de dificuldade na narrativa. Mas, bem, a gente sempre vai ter um viés muito grande vindo do Martin, que ele é o personagem mais recorrente. Não à toa tem um gráfico, que no caso foi escrito por um jornalista que tinha lido Colmeia bem na época de publicação do livro, em que ele fez um gráfico que mostra ali a relação entre os personagens. Me lembrou também que tem um gráfico do Arco-Íris da Gravidade que é muito parecido, e é bizarro mesmo a arquitetura mesmo do livro, que realmente parece extremamente proposital. Porque, assim, a impressão que dá entre essas pequenas interações dos personagens e essas ligações é que é como se tudo fosse um grande efeito dominó em que uma pequena coisa que afete uma pessoa vai levando a uma bola de neve gigante para outras coisas. Bem, o livro também acaba tendo essa questão de ruído, tanto urbano quanto urbano, das pessoas, essa questão da união civil e do gregarismo
da sociedade. E a gente tem inúmeras histórias que vão passar por esse livro. Eu não tenho certeza que eu não lembro exatamente de todas, mas a gente tem recortes assim magníficos e realmente o forte grandíssimo mesmo, tanto do Sela, não só o fluxo de consciência, mas também os diálogos. Os diálogos são muito orgânicos e muito divertidos às vezes de se ler. Tem muitas questões políticas intricadas no livro. Por exemplo, a gente tem a Dona Rosa, que é uma personagem também uma das mais recorrentes ali do livro, que é a dona de um café, uma mulher bastante rica e que tem um posicionamento explícito ao lado dos tanto do Franco quanto dos nazistas no geral, porque a gente ainda estava ali durante o período da Segunda Guerra. O pessoal muquirana que grita com todo mundo e é a patroa insuportável e fofoqueira também, bastante fofoqueira. Basicamente, todos os dois primeiros capítulos se passam boa parte à frente do café. A gente também tem tipo, uma mulher que recém se casou ali, extremamente, que tinha pego ali certos investimentos do marido, tá tentando comprar aquele café. A gente tem uma rixa entre músicos ali dentro do café. É, tem é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas tem uns episódios específicos que eu acho que são dignos de nota, bons de falar. Então, por mais que tenha essa confusão polifônica, além dos capítulos serem divididos de forma bem regular, bem explícita, a divisão de cada parte, ainda para notar alguns padrões nos capítulos em si. É que o primeiro capítulo a gente tem uma abordagem muito forte sobre humilhação, onde a gente tem personagens sendo submetidos a vários tipos de situações diferentes. O Martin que passa mal no Café da Rosa e daí ele tem que ser atendido. Tem, por exemplo, um guarda que ele adora filosofia e adora Nietzsche e ele tem que esconder os livros sobre Nietzsche porque era uma literatura repudiada pelo regime, porque, bem, Nietzsche escreveu bastantes críticas envolvendo religião e também, especialmente, sobre o Crepúsculo dos Ídolos. Então, já era um negócio bastante mal visto. A gente tem também personagens que são postos em situações bastante desconfortáveis. Também tem cenas de tentativa de assédio e também pessoas que estão em uma situação precária. No capítulo 2 a gente vê a faceta mais complicada, talvez seja mais complicada, que vai para os personagens que são os mais pobres e os passados mais miseráveis de todos. Tem, tipo, a maioria dos personagens aqui são quase órfãos, ou pelo menos passam muito perrengue. Tem, por exemplo, a Elvira perde acho que perde a mãe quando é muito jovem, o pai também é assassinado e ela acaba tendo de se prostituir. E ela é uma personagem completamente em inércia, que não consegue fazer nada da vida além de tentar sobreviver e rezar, e torcer para que a alma dela seja, os seus pecados sejam extraviados de si, que com alguma esperança de um futuro melhor. Capítulo 3 a gente vê pessoas que estão numa situação um pouco melhor, mas ainda não é assim conforto. São pessoas com tédio. E aqui a gente tem vários fluxos de consciência do Martin nesse capítulo e no final, porque o Martin também é aquele personagem que você vai se sentir, não vou dizer desconfortável, mas ele vai te dar raiva, que ele é extremamente presunçoso, também, como eu disse, ele menospreza as pessoas para se sentir superior,
Ele tem uma situação um pouquinho financeira um pouco melhor do que os outros personagens desse livro, inclusive até melhor do que o da irmã, que tem que cuidar dos filhos, e o marido o marido dela detesta o Martin. E bem, é o famoso o estereótipo do artista de esquerda que não trabalha e não faz porra nenhuma. O capítulo 4 ele é um pouco mais desvairado, mas dá pra dizer assim, mas ele vai tratar bastante de um pouco mais de sexo, essas coisas, prazeres no geral, as pessoas tentando se refugiar das suas vidas miseráveis em todo tipo de atividade. Não tem, é mais assim, não é algo super explícito, pelo menos como eu falei, não sei se essa edição aqui é censurada, se alguém souber, por favor me diga aí nos comentários, mas eu não achei nada de super chocante aqui, pelo menos, ainda mais esse capítulo que foi o mais censurado, pelo que as pessoas dizem. Capítulo 5 a gente tem um pouquinho mais de as pessoas aceitando mais a própria condição e se dando bem com o presente. E no 7, basicamente as pessoas fazendo suas próprias atitudes e tentando fazer o que pode e também mostrando os efeitos tanto da Segunda Guerra quanto da Guerra Civil. E vai ter o capítulo final que ele só dá ali, como eu disse, arremata algumas histórias. Mas tem uns episódios assim que são bastante interessantes. Tem, por exemplo, da Purita, né, que reencontra o Martin, era uma amiga dele, e eles acabam tendo um pequeno caso, vão pro bordel, mas não rola nada, porque o Martin é um insuportável. O Martin me lembrou bastante, pelo menos o Horácio do jogo da Amarelinha. Então, assim, já tem um desgosto, assim, prévio com personagens desse tipo. Mas ele é bem mais tolerável que o Horácio, tá? O Horácio é bem mais arrombado, filha da puta, do que o Martin. A gente também tem mais pro final, que eu acho que é um dos fios narrativos que eu mais gostei, que era sobre a Victorita, uma menina de uma família com uma condição ok, de certa forma, mas que ainda preza por aquele casamento com dote e todo esse tipo de coisa. E o marido, ou no caso o marido não, né, mas o namorado, que a mãe não quer que ela se case, era militar, mas que acabou pegando tuberculose e acabou se tornando um inválido, por isso a mãe cisma contra casamento. Tem até um livro que é do Cella também, que é um monólogo de personagens em um sanatório para tuberculosos. Não sei se isso tem a ver com alguma experiência pessoal, mas talvez sim. Já que também Cella também acabou se tornando um inválido do ponto de vista militar, né? Mas, enfim, acaba que eles acabam aqui, por conta desse casamento, ela acaba ficando contra os pais e vai só atrás do namorado. E, bem, ela acaba entrando no mundo complexo ali e ela acaba, então, se vendendo para conseguir sustentar ela e o seu namorado. Também tem certas interações entre a Rosa e a irmã, a Vise. Então tem todo um negócio de inveja. A Rosa também é aquele. Também tem uns dois estereótipos extremos, do cara full de esquerda, ignorante, o completamente fascista e retardado, que no caso seria a Rosa, que ela é extremamente rica e muquirana, e dizem até que ela tem um apartamento só, todo trancado, que é só para guardar o dinheiro e tudo mais. Mas ela sente inveja também da irmã. Também tem um dos acontecimentos mais significativos do livro, em que ocorre um assassinato em uma não é bem um cortiço, né, mas acho que é um apartamento mesmo, mas é mais ou menos tipo uma kitnet, sabe? Mas ocorre um assassinato e tem uma investigação breve,
Mas, bem, é uma idosa, ninguém tem o contato direito do filho, que não quer saber da senhora, e não tem mais nada além daquilo. E tem uma parte muito boa, que é eles tentando tomar um consenso sobre o que fazer, e daí fica falando certas extremamente breves de vários personagens, de várias coisas. E, tipo, fala, olha só, o morador na casa 2A, não, tem uma parte realmente assim, o Rodrigo do 2A, que na noite passada encontrou o amante de sua mulher dentro do guarda-roupa, votou sim. Tem vários dessas essas digressões engraçadas entre alguns personagens do livro e umas muito tristes. Também tem um personagem que aparece várias vezes, que é uma criança, que é um cigano, que fica cantando flamenco nas ruas para ganhar dinheiro, e daí no final aparece, depois de várias vezes ele cantando, e uma vez ele sendo ignorado, ele voltando para casa lá no último capítulo com o dinheiro que ele conseguiu pegar naquele dia. No fim, a andança principal é o Martin indo no café, ele passando mal, ele tentando escrever, ele conversando com um monte de gente, falando com a irmã, ficando triste, encontrando a Purita, indo pro bordel, desistindo, saindo e mais, deambulando, indo pro cemitério ver a mãe, o túmulo da mãe, e falando um monte de asneira na cabeça dele. Uma parte muito interessante é que tem essa parte aqui que tem uma leve descrição sobre a idosa que é assassinada. É o seguinte, cara. Dona Margot, com os olhos abertos, dormia o sono dos justos, no necrotério, sobre o mármore frio de uma das mesas. Os mortos no necrotério não parecem pessoas mortas, parecem bonecas assassinadas. Títeres cuja corda acabou. É mais triste um títere degolado que um homem morto. Daí logo em seguida vem uma descrição sobre a Elvira, que é aquela personagem que eu falei no início, a prostituta velha que só toma café, dá e reza pedindo perdão. A senhorita Elvira desperta cedo, porém não madruga. A senhorita Elvira gosta de ficar na cama, muito bem coberta, pensando em seus assuntos ou lendo Os Mistérios de Paris, usando só uma das mãos para segurar o grosso, encebado e desconjuntado volume. A manhã sobe, pouco a pouco, trepando como um verme no coração dos homens e das mulheres da cidade, golpeando quase como se fosse uma carícia os pequenos quartos recém-despertos, esses pequenos quartos que jamais descobrem horizontes novos, paisagens novas e novas decorações. Amanhã, essa manhã eternamente repetida, brinca um pouco, no entanto, de mudar a face da cidade, esse sepulcro, essa cocanha, essa colmeia. Que Deus perdoe os nossos pecados. Essa é a parte que precede ali o último capítulo, que é essa retomada do livro no geral. Também um exemplo aqui de como as sessões são variadas, tem sessões que são mais longas e a gente tem sessões como essa pequena aqui sobre a Victoria. Victoria já está chorando há um bom tempo. Em sua cabeça os planos se atropelam como as pessoas na saída do metrô, desde ir para um convento até cair na vida. Tudo lhe parece melhor do que continuar aguentando a mãe. E mais a parte sobre a Victorita aqui é uma personagem realmente muito interessante no livro. Na hora do jantar, Victorita teve um pega com a mãe. Quando é que vai largar esse tísico? Pode me dizer que proveito espera daí? Proveito que me der na gana. Eu sei, micróbios, um dia barriga inchada. Sei o que faço. O que me acontecer é problema meu. Tu? Tu não sabes nada. Não passas de uma bestalhona que não sabe da missa a metade. Eu sei tudo bem o que necessito. Está bem, mas não esqueças. Se ele te emprenha, aqui não pisas mais. Victorita empalideceu. Foi isso que te disse a minha avó? A mãe levantou-se e deu-lhe 2 tabefes com toda a força que tinha guardada. Victorita nem se mexeu. Vagabunda, malcriada, não passas de uma vagabunda. Isso não são modos de falar com a mãe. Victorita limpou com um lenço um pouco de sangue que lhe escorria dos dentes. Também não sou modo de falar com uma filha. Já é uma desgraça muito grande que meu noivo esteja doente, e você aí todos os dias chamando de tísico.
Victorita levantou-se de repente e saiu da cozinha. O pai estivera calado o tempo todo. Deixe ela ir para a cama, não tem direito de falar assim com ela. Gosta do rapaz? Então deixa que faça como entender. Quanto mais falar, pior será. Além disso, com o tempo que o coitado vai durar. Na cozinha ouvia-se um pouco de choro entrecortado da moça, que havia desabado na cama. Apaga a luz, menina. Não se dorme de luz acesa. Victorita procurou as apalpadelas o interruptor e apagou a luz. Acho que nesse trecho até dá pra exemplificar um pouco mais o que eu tinha falado do narrador, que é frio. A narrativa e sentimental dos personagens são, sim, por mais alguns patéticos, mas alguns que são mais profundos e dignos de nota, mas o narrador não tem nenhum posicionamento, ele é completamente imparcial. As questões ali mostradas, ele só joga os fatos em você e espera que você tome a sua própria conclusão a partir dos seus próprios conceitos, a partir do que você está vendo. Também tem enxertos sobre questões políticas como as de Cuba, da Astúrias também, que estavam ocorrendo na mesma época, e também até conferências do Churchill e também programas de rádio do Hitler também, por parte da Rosa, né? Que ela, por conta do posicionamento dela. Vou até ler um trecho sobre a Rosa aqui para vocês. No café de Dona Rosa, como em todos os outros, a freguesia da hora do jejum não é a mesma hora da hora do lanche. Todos são fregueses habituais, é claro. Todos se sentam nas mesmas cadeiras, todos bebem dos mesmos copos, tomam o mesmo bicarbonato, pagam com pesetas iguais, aturam idênticas impertinências da proprietária, mas, ainda assim, sabe-se lá por que as pessoas que vêm às 3 da tarde nada têm a ver com as que chegam às 7h30. Talvez o único traço de união entre elas seja a crença, que todos guardam no fundo do coração de que são realmente a velha guarda do café. Os outros, os de depois do almoço, os de depois do almoço para os do lanche para os de depois do almoço. Não passam de intrusos que se toleram, mas em quem nem ao menos se pensa. Pensar para quê? Os dois grupos, individualmente ou como organismos, são incompatíveis, e se acontece de algum da hora do café esperar um pouco e atrasar a saída, os que vão chegando, os do lanche, observam com os maus olhos, nem mais nem menos maus do que os olhos do que os da hora do café olham para os do lanche que chegam antes do tempo. Em um café bem organizado, um café que fosse algo assim como a República de Platão, haveria certamente uma trégua de um quarto de hora para os que estivessem chegando e os que estivessem saindo não se cruzassem nem mesmo na porta giratória. Mano, eu achei o trecho que é dos moradores do prédio da Dona Margot. E eu tenho que ler esse trecho pra vocês, que é muito bom. Os vizinhos da falecida Dona Margot estão reunidos na casa de Dom Ibrahim. Faltam somente Dom Leôncio Maestre, que está preso por ordem do juiz. O vizinho do primeiro D, Dom Antônio de Arenho, pregado na Wagon List, que está viajando. O do segundo B, do Ignácio Gadálcano, que está infelizmente louco. E o filho da finada, Dom Julián Soares, que ninguém sabe onde está. No térreo A existe uma academia onde não mora ninguém. Dos restantes, não falta um só. São todos muito impressionados com a ocorrência e prontamente atenderam a convocação de Dom Ibrahim para uma troca de impressões. A casa de Dom Ibrahim, então, era grande, quase não cabiam os convocados, que a maior parte teve de ficar em pé, apoiando-se nas paredes e nos móveis, como em um velório. Senhores, começou Dom Ibrahim, tomei a liberdade de pedir sua presença nesta reunião porque no prédio em que moramos aconteceu algo que foge aos limites do normal. Graças a Deus, interrompeu Dona Teresa Corales, pensionista do quarto B. Que a eles sejam dadas, replicou solenemente Dom Ibrahim. Amém. Alguns acrescentaram em voz baixa. Quando esta noite, continuou Dom Ibrahim Ostoladza, nosso convizinho Dom Leôncio Maestre, cuja inocência todos desejamos que logo venha a brilhar intensa e ofuscante como a luz do sol, não devemos dificultar a ação da justiça, clamou Dom Antônio Pérez Palenzuela, o senhor empregado dos sindicatos e morador do primeiro C. Devemos nos abster de opinar antes do tempo. Sou o chefe do edifício e tenho o dever de evitar toda possível coação ao poder judiciário.
Cala a boca, homem, disse Dom Camilo Pérez Calista, vizinho do térreo D. Deixe o Dom Ibrahim continuar. Está bem, continue, Dom Ibrahim. Não quero interromper a reunião. Era apenas que haja respeito para com as dignas autoridades judiciais e consideração pelo seu trabalho em favor de uma ordem. Psiu, deixou-me continuar. Dom Antônio Pérez Palenzuela calou-se. Como eu dizia, quando esta noite, com Dom Leôncio Maestre me comunicou a má nova do acidente ocorrido, a pessoa de Dona Margot Sobrão de Soares. Que Deus a tenha. Faltou-me tempo para solicitar ao nosso bom e particular amigo Dr. Dom Manuel Jorqueira, aqui presente, que desse o exato e preciso diagnóstico do estado de nossa convidada. Dr. Jorqueira, com presteza que diz bem e muito alto em seu brilho profissional, pôs-se à minha disposição e juntos entramos no domicílio da vítima. Dom Ibrahim quintessenciou sua atitude tribúnica. Tomo a liberdade de solicitar dos senhores um voto de agradecimento ao ilustre Dr. Jorqueira, que, juntamente com o também ilustre Dr. Dom Rafael Massana, cuja modéstia, nesta ocasião, o leva a ficar meio escondido atrás da cortina, os honram com a sua vizinhança. Muito bem, disseram ao mesmo tempo Dom Exupério e Estremeira, sacerdote do quarto C, e o proprietário Dom Lorenzo Salgueiro, do bar El Fonsagrandino, do resto do chão. Os olhares de aplauso de todos os participantes da reunião iam de um para o outro médico. Aquilo parecia uma corrida de touros, quando o matador que se saiu bem ao ser chamado à arena, traz consigo o companheiro que teve menos sorte com o animal e não foi tão feliz. Pois bem, senhores, exclamou Dom Ibrahim, quando pude ver que os seus recursos da ciência já não eram mais úteis diante do monstruoso crime perpetrado, tive apenas duas preocupações que, como bom crente, a Deus confiei que nenhum de nós, e rogo meu querido senhor Pérez Palenzuela, que não veja em minhas palavras a mais ligeira sombra da intenção de coagir alguém, que nenhum de nós, repito, estivesse envolvido nesse feio e doloroso caso, que a dona Margot não faltassem as honras fúnebres que todos, chegada a hora, desejaríamos para nós mesmos e nossos parentes e aderentes. Dom Fidel o Tetra, enfermeiro da sobreloja, a que era um entusiasta, por pouco não disse bravo. Já o tinha na ponta da língua, mas infelizmente ainda não pôde dar a marcha ré. Proponho, portanto, amáveis convizinhos, que com vossa presença honrais as minhas humildes paredes. Dona Juana Estrena, viúva de Sisemão e pensionista do primeiro B, olhou para Dom Ibrahim. Que maneira de expressar-se, que beleza, que precisão. Parece um livro aberto. Dona Juana tropeçou com o olhar do senhor Tolosa e volta a vista para Francisco Lopes, cabeleireiro proprietário do salão Christian Quico, para as senhoras instalado no térreo C, que tantas vezes tinha sido seu confidente e seu ombro para chorar. Cruzando-se os dois olhares, mantiveram um breve, instantâneo diálogo. Então, que tal? Sublime, minha senhora. Dom Ibrahim continuava impassível. Que nos encarreguemos individualmente de dirigir nossas orações pela alma de Dona Margot, e coletivamente de custear o seu funeral. Estou de acordo, disse José Lecineia, o proprietário do 2D. Completamente de acordo, corroborou Dom José Maria Oveira, um capitão de intendência que vivia no primeiro A. Todos pensam da mesma maneira. Dom Arturo Ricote, empregado do Banco Hispano-Americano e inquilino do quarto D, disse com vozinha apagada. Sim, senhor. Sim, voltaram Rui Maluenda, aposentado da Marinha Mercante do 2C, cuja casa parecia um bric-a-brac, repleta de mapas, gravuras, maquetes de navios. Dom Rafael Saez, o jovem aparelhador do terceiro D. Não há dúvida nenhuma de que o senhor Stalosa tem razão. Devemos custear os funerais da nossa desaparecida vizinha, opinou Dom Carlos Luque, comerciante do inquilino do primeiro D. Por mim, o que resolverem todos me parece bem. Dom Pedro Pablo Tausch, dono da oficina de conserto de calçados e da clínica de Der Chapin, não queria ir contra a corrente. É uma ideia oportuna e plausível, secundemo-la, disse Dom Fernando Cadzuela, funcionário da Justiça sobre a Loja B, que na noite anterior, quando todos os vizinhos procuravam um criminoso por ordem de Dom Ibrahim, encontrou um amante de sua mulher encolhido no cesto de roupa suja. Digo mesmo, encerou Dom Luiz Noalejo, o representante em Madrid das Ilaturas, viúva de hijos de Casemiro Pons, morador da sobreloja C. Muito obrigado, senhores. Vejo que todos estamos de acordo. Todos vivemos a palavra e expressamos nossos coincidentes pontos de vista. Recebo a vossa amável adesão e a deponho nas mãos do piedoso prebístero Dom Exupério Estremeira.
nosso vizinho para que organize todos os atos em conformidade com seus sólidos conhecimentos de canonista. Dom Exupério fez um gesto mirífico. Aceito o vosso encargo. A coisa chegava ao fim, e pouco a pouco a reunião começou a dissolver-se. Alguns tinham coisas a fazer, outros uns poucos pensavam que quem teriam coisas a fazer era provavelmente Dom Ibrahim, e outros ainda, como é habitual, foram embora porque já estavam cansados de permanecer 1 hora em pé. Dom Gurmecindo Lopes, empregado da Campsa e morador do térreo C, o único dos presentes que não havia tomado palavra, ia se perguntando, enquanto descia pensativamente a escada. Foi para isso que eu pedi uma folga do escritório. É um trecho longo, mas eu achei essa parte assim genial. Muito divertido. Assim, quase uma peça do. Quase uma peça do Dias Gomes, aqui, essa parte aqui. Enfim, esse livro dá esses grandes. Quase uma montanha russa. Acho que é uma expressão muito forte, porque ele ainda é aquele tipo de livro que eu gosto, que é aquele urbano, intimista, que são grandes acontecimentos para as pessoas, mas que no fim não são grandes coisas. E todos os personagens estão nesse ambiente polifônico. A colmeia são abelhas, operárias, esse simbolismo, como eu já disse. E é um tema que eu gosto muito, que é um arquétipo que quase sempre funciona para mim, já tendo aquelas comparações com livros que eu gosto mesmo. E não é um livro divertido, né? Sim, você pode dizer, não é a coisa mais animada do mundo. Mas ele tem seus momentos de grande humor, de reflexão e... são muitas histórias, muitas histórias. Algumas podem te cativar mais, como para mim foi as da Victorita. Algumas partes mais avulsas também, que podem ser mais memoráveis, como essa. A parte da Margot, o do policial que eu falei, Kilianich. Também tem o da, da irmã do Martin. O próprio Martin também. Também tem o cara que tem o marido da Vise, que é a irmã do Martin. Vise não, é da... marido da irmã do Martin, que também é um personagem divertido, um dono de uma pastelaria, enfim. É um microcosmo muito interessante de se analisar de perto. E foi uma leitura que foi bem fluida para mim. Por eu ter uma certa aptidão para montar esses tipo de quebra-cabeça estrutural, para mim foi bem fluida, porque foi indo pegar de pedaço em pedaço. Mas eu sei que a maioria das pessoas não tem essa mesma disposição para ler assim. Então, é um livro que eu acho que cabe bem como um livro de cabeceira. Você lê, tipo, sei lá, às vezes eu falo um épico de poesia, livros tipo o livro Desassossego, de Fernando Pessoa, que, tá, que são ou aforismos ou muitos pedaços, como esse daqui. É um livro que talvez você não precise ler de uma vez, você ir lendo aos poucos. É uma leitura bastante proveitosa, dependendo de como você faz ela. Eu vou ler, para terminar o vídeo aqui, o final do livro para vocês, pelo menos as últimas páginas. Com as mãos nos bolsos, Martin desce as pequenas ladeiras do cemitério. Sim, vou me organizar. Trabalhar todos os dias um pouco é a melhor maneira. Se me quiserem no escritório qualquer, aceito. No princípio não dá, mas depois se pode até escrever nas horas de folga, principalmente se houver um bom aquecimento. Vou falar com Pablo. Na certa, ele sabe de alguma coisa. Os sindicatos devem ser bom, pagam horas extras. A mãe desapareceu da cabeça de Martin como se houvesse passado sobre ela uma borracha de pagar. Também deve ser muito bom no Instituto Nacional de Previdência. Só que lá talvez seja mais difícil de entrar. Esses lugares são melhores do que um banco. Os bancos exploram a gente. Quem chega tarde um dia tem o pagamento descontado. Em alguns escritórios particulares não deve ser difícil progredir. Para mim, o bom seria que me designassem para fazer uma campanha na imprensa. O senhor tem insônia? Horas, o senhor é infeliz porque quer? As pílulas X, Marco, por exemplo, fariam o senhor feliz sem atacar nem um pouco o seu coração? Martim vai entusiasmado com a ideia. Ao passar pela porta, dirige-se ao empregado. O senhor tem aí um jornal? Se já tiver lido, eu pago. Quero ver um assunto que me interesse. Sim, já vi. Pode levar. Muito obrigado.
Martin saiu em disparada, sentou em um banco do jardinzinho que é diante da porta do cemitério e abriu o jornal. Às vezes a imprensa traz uns anúncios muito bons para quem está procurando emprego. Martin percebeu que estava indo com muita pressa e resolveu frear um pouco. Vou ler as notícias, o que tiver de acontecer, acontecerá. Como se sabe, nem sempre Deus ajuda quem cedo madruga. Martin está encantado consigo mesmo. Hoje sim, hoje estou de cabeça fria. Acabei de pensar bem. Deve ser o ar do campo. Martin enrola um cigarro e começa a ler o jornal. A guerra é a grande calamidade. Todos perdem e ninguém faz a cultura avançar nenhum passo. Sorri interiormente. Vai de êxito em êxito. De vez em quando pensa sobre aquilo que lê, de olhos no horizonte. Bem, continuemos. Martin lê tudo, tudo o que interessa. Noticiário internacional, o editorial, os resumos de discursos, a informação teatral, as estreias dos cinemas, a liga. Martin nota que a vida, ao sair para os arredores a fim de respirar o ar puro, ganha uns matizes mais suaves, mais delicados do que quando se vive constantemente mergulhado na cidade. Martin dobra o jornal, guardou no bolso. Dá capa e se põe a andar. Hoje sabe mais coisas do que nunca. Hoje poderia seguir qualquer conversa sobre a atualidade. Leu o jornal de cima a baixo, mas deixou a seção de anúncios para ler com calma, em algum café, para o caso de ter de anotar algum endereço ou falar com alguém pelo telefone. Só o que Martin ainda não leu foram os anúncios dos editais e os comunicados sobre o racionamento nas localidades da periferia. Ao chegar à Praça de Touros, vê um grupo de moças que olham para ele. Olha, beleza. Olá, belezas. Olá, turista. O coração de Martin salta-lhe o peito. É feliz. Sobe pela Alcalá a passo rápido, assoviando a Madelon. Hoje, hoje os meus vão saber o que sou outro homem. Os seus também pensavam algo parecido. Martin, que já caminha um bom tempo, para diante da vitrine de uma loja de bijuteria. Quando eu estiver trabalhando e ganhando dinheiro, vou comprar uns brincos para Filo e outros para Purita. Apalpa o jornal e sorri. Aqui pode haver uma pista. Martin lê um vago pressentimento. Por um vago pressentimento, não quer se precipitar. Leva no bolso o jornal, do qual todavia não leu a seção de anúncios, nem a dos editais, nem a do racionamento nas localidades da periferia. Ora, ora, localidades da periferia. É cômico. As localidades da periferia. Madrid, 1945 e Sebreiros, 1950. Já fica mais uma coisa aí que o Martin tem uma progressão bem interessante de personagem mesmo. Ele dá realmente uma mudada conforme o enredo se passa mesmo. E ele fica um pouco menos arrogante, mas continua sendo uma pessoa caráter duvidoso, mas isso ainda torna ele um personagem realmente profundo e complexo, como um retrato de ser humano, assim como todos os personagens desse livro são realmente interessantes de se acompanhar, por mais vulgares e supérfluos que eles pareçam. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Digam se vocês gostaram desse livro. Se alguém já leu. Acho difícil, Sela não é um autor muito publicado no Brasil. Ele aqui tá pelo selo da Bertrand, se eu bem me lembro. E bem, a Bertrand só publica agora Ernest Hemingway praticamente. Não que seja ruim, mas Sela acho que é um bom autor para se voltar a republicar. Alguma editora aí podia fazer o favor de pegar. Especialmente por ser um laureado do Nobel, né? Também tem boa parte da obra dele, né, traduzida para o Brasil. Acho que tem a família Pascal Duarte, tem alguns contos dele também, poesia talvez. Mas os seus livros até mais experimentais, além do Colmeia, a gente não tem aqui. Mas esse aqui não é tão difícil de você encontrar e é um livro realmente interessante. Eu acho que realmente foi um 10 de 10 para mim. Livro bastante bom, pretendo ler mais do autor e mais da Espanha nesse período no geral mesmo. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O mesmo que eu falei no início. Enfim, beijos. Valeu, até mais. Tchau.